para o segundo tema. Esse tema nós podemos voltar numa próxima vez, se os dois concordarem. Com o maior prazer. A gente discute essa possibilidade depois. E tem os argumentos finais também, né? E isso, nos argumentos finais também, vocês têm a liberdade absoluta de tratar do que quiserem. Vamos então para o segundo tema. A Prefeitura de São Paulo vai abrir o comércio de rua amanhã e os shoppings na quinta-feira. A decisão vem no dia em que o estado chega a 334 mortes em um dia, o novo pico. Nosso segundo assunto é: o governo de São Paulo está errando na maneira como define as ações para a reabertura da economia. Agora começamos com você, Augusto, por favor. Como esse assunto já foi tratado no debate por várias vezes, para não cansar o espectador com os mesmos argumentos, hipóteses, eu pretendo aqui trazer hoje informações e estudos bastante recentes para que a gente possa atualizar de alguma forma o debate. O primeiro deles, publicado ontem na revista Nature, feita por pesquisadores da Universidade da Califórnia, especificamente em Berkeley, examinou 6 países: China, Estados Unidos, França, Itália, Irã e Coreia do Sul. E concluiu que as medidas de isolamento implementadas por esses países fez com que 62 milhões de pessoas deixassem de ser infectadas por coronavírus. A rapidez e a rigidez na implementação. Mas o resultado que mais importa é que o isolamento comprovadamente reduz o número de infectados e salva vidas. A eterna discussão, que eu prefiro chamar de falso dilema, entre salvar vidas e salvar a economia, teve presente em todas as nossas discussões e permeou a defesa ou não de uma reabertura gradual da economia. O governo do estado de São Paulo, que recentemente aqui no debate eu pude classificar como atualmente errado nas medidas de combate à pandemia, parece agora ter dado um passo muito largo com a possível reabertura de lojas e shopping centers já nessa semana. Em que pese informações concretas de que essa decisão tenha sido tomada também com a participação de especialistas, é fato também que dentro do próprio governo e da Prefeitura de São Paulo, essa decisão está longe de ser unânime. O infectologista Marcos Bolos, que integra o Comitê de Contingenciamento do Coronavírus aqui de São Paulo, afirmou, por exemplo, que essa reabertura gradual deveria começar apenas em algumas semanas. Meu maior receio é que o governador João Dória, pressionado por pesquisas de opinião pública e por setores de nossa economia, tenha tomado uma decisão muito mais política do que científica, assumindo o risco de errar e errar muito e ser cobrado futuramente caso uma segunda onda de contágio atinja São Paulo. Já foi dito aqui, e eu concordo, que um dos critérios para se avaliar a abertura ou não da economia é a situação da rede hospitalar, que ainda bem, e graças aos esforços de muitas pessoas, parece estar com níveis bastante satisfatórios. Mas ainda assim, volto a dizer, uma possível segunda onda de contágio que faça com que tenhamos novamente que restringir a locomoção e o comércio na nossa cidade seria muito ruim para a economia. Para finalizar, eu gostaria de trazer mais 2 informações. Cidades do interior e do litoral de São Paulo, que flexibilizaram já há algumas semanas a quarentena, abrindo parte do seu comércio, tiveram casos confirmados e mortes de Covid crescendo muito mais que em cidades que mantiveram o isolamento de forma mais restrita. A segunda informação é que lojas de shopping center, que em outros estados do país já abriram há tempos, tiveram vendas pífias, segundo a Associação de Lojistas. Para dar um exemplo, os 107 complexos de shopping center funcionando em 55 cidades do nosso país, os lojistas afirmaram que as vendas caíram em mais de 60%. Segundo eles, em algumas situações, valia mais a pena ficar com as portas fechadas. Então, eu vou terminar essa fala com uma frase que eu li várias vezes durante essa semana nas redes sociais. Eu sei que todos nós queremos voltar ao normal, mas esse normal, neste momento, é parar de morrer gente e não abrir shopping center. Caio? Bom, de novo, mais do mesmo, né? Eu só vou discordar veementemente aí da afirmação de que o governador de São Paulo ele age por pressão da opinião pública, né? Afinal, já foi trazido aqui nesse debate uma série de pesquisas, né, do Instituto Datafolha, que é o que tudo indica, o meu debatedor respeita bastante, indicando que até 70% da população apoia as medidas de isolamento social. Eu, obviamente, contestei esse número, mostrando os dados empíricos, né, trazidos pelo próprio governo do estado de São Paulo, mostrando que o isolamento social não era respeitado sequer por 50% da população e que aí alguém estava muito errado nessa conta, né? Deixo aí
por melhor discernimento do espectador para decidir quem estava certo e quem estava errado. Eu acho que assim, a Prefeitura de São Paulo ela concorre com a OMS em termos de desinformação e desapreço pela ciência. Inclusive, meu amigo, que é excelente debatedor, o Adriles Jorge, ele falou que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, deveria ser chamada de Desorganização Mundial da Saúde, e o mesmo vale para essa prefeitura, né? Que quando deveria ter tomado medidas restritivas em relação, por exemplo, às aglomerações do Carnaval, não tomou. Quando deveria ter evitado aglomerações, colocando as pessoas desnecessariamente no transporte público, ao forçar um mega rodízio na maior cidade da América Latina, procedeu de outra forma, tentou fazer aí um bloqueio de vias que só causou mais trânsito e vai saber mais aglomeração, né? Então, desrespeitou, né, o Plano São Paulo, que a gente já criticou e já elogiou muitas vezes aqui, dependendo do aspecto a ser analisado, que já tinha estipulado uma série de procedimentos baseados em setor, em indicativos, né, da capacidade do sistema de saúde e da curva de contágio, esse tipo de coisa. Ele resolveu ser independente e forçou os setores a virem sentar à sua mesa em pleno ano eleitoral para avaliar, em caso, né, a questão da reabertura econômica. Então, as críticas aí à Prefeitura de São Paulo são abundantes, não tem nada de científico nesse processo, e fora a falta de planejamento de questões elementares, como, por exemplo, se escolas e creches, né, vão ser as últimas, vamos dizer assim, os últimos segmentos contemplados aí pela abertura econômica, como esperar que o trabalhador, né, possa frequentar aí seu local de trabalho, onde que ele vai deixar essas crianças? Então, esse tipo de coisa bem básica, né? E vamos lembrar que, ainda bem, né, as crianças e os jovens, eles estão fora aí do grupo de risco nessa pandemia, são questões bem básicas que não são endereçadas por autoridades públicas que tiveram meses e meses para pensar na melhor forma de fazer essa gestão e estão nos decepcionando a todos. Augusto, 2 minutos para você agora, antes dos argumentos finais para cada um, por favor. O que me deixa preocupado com essa abertura, neste momento, especificamente com relação aos ramos de atividades que as propostas estão na mesa e provavelmente serão aprovadas, é o seguinte: isso é um fato que não há qualquer contestação. Nenhuma cidade do mundo, nenhuma, Milão, Nova York, Madrid, Paris, flexibilizou a quarentena com uma taxa de contágio superior a 1,0. Essa já foi discutido aqui, eu já trouxe esse número por diversas vezes, a principal métrica e o principal racional para se decidir se flexibiliza ou não. São Paulo está há 7 semanas, a cidade de São Paulo, com um número superior a 1 e continua com um número superior a 1. Então, se há essa vontade do município, do governo do estado em abrir, saibam que nós estamos fazendo isso, ao contrário de todas as outras cidades de porte semelhante ou inferior à cidade de São Paulo. O segundo ponto, isso eu e o Caio já concordamos aqui por algumas vezes, a gente não podia, estou fazendo aqui um exercício, tá? A gente não podia abrir, por exemplo, primeiro loja de rua e parques, que a gente tanto já discutiu aqui. Fica uma dúvida, e por isso, Caio, quando você fala de opinião pública e do Datafolha, e eu uso shopping center, eu digo uma pressão muito mais sólida de pessoas que sempre permearam as relações do nosso governador. Mas, por exemplo, o shopping center, nesse momento, é um lugar fechado. Eu não preciso ser epidemiologista nem físico nuclear para saber que shopping center é um lugar fechado. Daria para a gente abrir loja de rua e parque num primeiro momento, e daqui a 2, 3 semanas, ou concessionária de carro também, mas assim, queira ou não, menos pessoas vão ao mesmo tempo numa concessionária. Agora, o shopping center, com todo respeito aos lojistas e aos donos de shopping, que eu sei que querem abrir para voltar a faturar dinheiro, mas eu não consigo explicação nenhuma para se abrir shopping center essa semana na cidade de São Paulo, com os números de contágio batendo recorde após recorde na nossa cidade. Agora os argumentos finais, 1 minuto para cada um. Começamos com você, Caio, por favor. Volto então no assunto correlato do nosso primeiro tema, né, falando aí sobre questões eleitorais e cumprimentando, né, o meu debatedor, o doutor Augusto, que amadureceu muito a sua posição. Eu acho pertinente a sua crítica em relação aos 80 milhões de reais destinados para a pasta da comunicação e retirados do combate à pandemia. Isso é um verdadeiro absurdo. A gente sabe que o governo federal investiu aí mais de R$1 bilhão. Isso foi elogiado aqui para montar mais de 7 mil leitos de UTIs. Só que no nosso primeiro debate você tinha falado que 3 bilhões de reais do fundo eleitoral e também do fundo partidário não fariam, abre aspas, nem cócegas, né, no combate
combate à pandemia. Já é uma evolução bem grande, eu me dou por satisfeito e certamente se esse dinheiro fosse revertido, até porque não é verba essencial, não vai para os candidatos mais pobres, não vai fazer nenhuma espécie de plutocracia, pelo contrário, vai para caciques políticos como o senhor Rodrigo Maia, né, o exemplo bem acabado que eu trouxe aqui para o espectador da CNN. Mas a gente já está evoluindo bastante no debate ao longo desses meses, doutor.